Pessoal, eu trago agora o assunto da vez. Todo mundo está comentando bastante a preocupação com o peso em diabetes tipo 1. O foco não é mais diabetes tipo 2, mas o peso no diabetes tipo 1. E a Denise tem muito para contribuir, que tem uma aula muito bacana de como é que a gente deve olhar esses pacientes. Bom, você já chamou a atenção do problema, mas eu acho que o mais importante, assim, não é só a obesidade, mas o que está atrás do ganho de peso ao longo dos anos com as pessoas com diabetes tipo 1. A gente tem um dado interessante que foi uma análise no Brasil, embora a gente não tenha, mas tem o Type 1 Exchange, em que ele acompanhou ao longo de 10 anos pacientes com diabetes tipo 1 que entraram com hemoglobina glicada, qual é o valor de hemoglobina glicada de começo Tratamento. do tratamento, na verdade de acompanhamento, e aí eles dividiram em 3 grupos, com ganho de peso ao longo desses 10 anos. Então, quem ganhou de 5, quem ganhou de 10 a 15, quem ganhou mais de 20 quilos ao longo desses anos de acompanhamento. E ele correlacionou a hemoglobina glicada de início e hemoglobina glicada nessas faixas de ganho de peso. E o que ele, no acompanhamento, olha que interessante, as pessoas que ganhavam peso, elas, não só que elas ganhavam peso, mas elas tinham assim, quem ganhou mais peso ao longo nessa corte, tinha o início do tratamento uma melhora da hemoglobina glicada, então, eles tiveram um controle inicial melhor e, ao final desses 10 anos de acompanhamento, a hemoglobina glicada deles piorou. Então, o grupo que ganhou mais peso foi o que aconteceu isso. Então, o que ele, pelo menos dentro da análise dele, assim, o controle glicêmico, a busca do controle glicêmico pode estar sendo uma coisa que está influenciando aí o ganho de peso e que com o passar dos anos a gente acaba tendo um problema maior, que talvez aí esteja envolvido uma resistência insulínica, que é o que a gente fala de diabetes tipo 2. Então, se a gente olhar no cenário, a gente sempre fala assim, quem tem diabetes tipo 1 é magro, Insulinofênico. não tem um problema, a gente vai lá, dá insulina, repõe a insulina E tá e tudo acabou, feito. tá tudo certo. Mas a gente deixa de visualizar um fator que é muito importante, que o paciente que tem diabetes tipo 1 também tem 2 a 4 vezes mais chance de ter um evento coronariano, de ter uma doença cardiovascular. Então não podemos olhar e deixar isso desapercebido. Sem enxergar os lípides, sem enxergar a pressão, sem enxergar todos os outros Então, a fatores. hora que você olhar, por exemplo, sei lá, vamos pensar em 2 figuras que a gente conhece como diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é aquela pessoa mais gordinha, é a pessoa que tem Sedentária, sedentarismo, a pessoa que resistência à tem aquele insulina aumento alta. de peso. E junto com isso, se você olhar alguém que tem diabetes tipo 1, você olha assim, tipo Nick Jonas. Aham. É aquele magrinho que não tem, É o só fenótipo tem substituição. clássico, né? Só que você tem um problema. Ah, o Nick Jonas, ele tem o mesmo de 2 a 4 vezes maior risco de ter uma doença cardiovascular do que o outro, que é o perfil que não tem, de alguém que não tem. Exato. E a gente, só porque ele é mais magro, a gente deixa de olhar o risco que ele tem de ter essa doença cardiovascular. Então, o que está atrás? Então, não é só a obesidade, mas é pensar no paciente com diabetes tipo 1 e o risco que ele tem de simplesmente, por exemplo, além dele ter esse risco, ele aumentar o risco que ele tem obesidade. Então, nós temos que Tem olhar que com ampliar, carinho, né, ampliar a nossa a visão. visão e pensar que a pessoa com diabetes tipo 1, ela também tem um risco de ter o aumento da insulina, os níveis de insulina mais altos. E será que a gente não tem que olhar essa resistência insulínica que a Que às gente... vezes o nosso próprio tratamento está fazendo e está Exatamente. induzindo a todo esse Né? comportamento, né? E o que você, como pessoa que tem diabetes, o que você vivenciou ao longo da vida? O peso foi um problema em algum momento? Sempre foi, né, na verdade. Eu sinto que, assim, o fazer atividade física é o primordial, não tenho o que fazer, até para resistência à insulina. Então, quando eu tô fazendo atividade física, mesmo que errado, já dá uma diferença. Quando você faz certo, é quase que tomar insulina, né. E aí o ganhar o peso te faz não aderir ao tratamento também.
Porque você entra numa bola de neve. Eu falava pra Dê, eu tô fazendo atividade física, eu tô comendo bem e não tô conseguindo chegar onde eu quero chegar. E aí também, fator idade, porque eu já tô com Claro. 40 anos, então envolve um monte de outras coisas e eu falava pra ela, Dê, não tô conseguindo, o que que eu faço? Aí ela, não, você precisa realmente criar uma rotina de atividade física, né? Não adianta falar que faz e vai 2 vezes na semana. Isso. Né? Então, quando eu percebi que a atividade física realmente faria diferença no tratamento, eu coloquei isso como uma Na rotina sua rotina mesmo. do dia a É dia. assim, faz parte do tratamento. É assim como eu tomo insulina todos os dias, eu preciso fazer atividade física todos os dias. É o remédio, não tenho o que Isso, fazer, né? isso. E aí a Dê me ajudou de outras formas também, né, Dê? Eu acho que tem, além da gente olhar o que a gente pode fazer quando você tem obesidade, que foi você mesmo falou, a gente falou, ó, incentivou você a fazer atividade física. Tem estratégias nutricionais que a gente Claro. pode tentar trabalhar. Mas a gente não pode esquecer que ao longo do busco da redução, de buscar a redução de peso, tem um outro aspecto, que é Ajuda a melhorar, diminuir a insulina. mas assim, é o risco de hipo. Então, Exatamente. a pessoa que tem diabetes tipo 1 e a gente está dando insulina, a gente tem que tomar cuidado Esse equilíbrio nesse fino, né? equilíbrio fino, porque aí o que acontece? Ah, eu vou aumentar, Faz hipo, vou fazer a dieta, vou fazer um plano alimentar, vou aumentar a minha atividade física, mas eu tenho mais risco de hipo. aí Então, come açúcar. aí você tem que comer. Aí tem que Então, ajustar eu a acho que insulina, ter esse olhar. administrar com tudo isso, Exato. e é um dos grandes problemas na hora que a gente pensa em dar um tratamento medicamentoso associado a isso. Esse aspecto, eu acho que vale a pena a gente abrir, embora seja off-label, Sim. mas as possibilidades que a gente tem hoje de dar para o paciente também com diabetes tipo 1, por exemplo, análogos de GLP-1. Com certeza Né? absoluta. Porque nós temos que ter cuidado, a gente tem estudo clínico que foi desenhado para isso, mostrando um risco aumentado tanto de hipoglicemia quanto de cetoacidose, mas esse tratamento tem que ser feito de uma maneira mais fina, acompanhando De perto, né? E uma coisa que faz muita diferença é poder usar o sensor de glicose. Sim. Porque o Enxergar sensor o que tá você acontecendo, enxerga muito bem, vê todas as estratégias que a gente pode fazer para poder diminuir o risco de não abaixar muito a dose de insulina para cair Isso. com um erro Risco de de cetoacidose. cetoacidose e fazer esse ajuste fino, principalmente não ficar longos períodos sem comer, lembrar de fazer esse ajuste, olhar quanto está a glicemia, quando vai fazer exercício, ter o cuidado de fazer as estratégias para diminuir o risco de hipo. Então, todo esse arsenal terapêutico a gente tem que fazer meio que individualizado, bem não, totalmente individualizado, né? Para que a gente diminua os riscos e que estimule, sim, a pessoa que tem diabetes tipo 1 também a tomar conta do peso, né? E não ficar olhando... Isso que eu senti em mim, assim, depois que a gente teve essa conversa e começou a atividade física, entrou o remédio, você começa a ver resultados, porque a gente é movido por resultado. Claro. Aí você começa a ver a Se melhora, empoderar, se aí você animar e fala, fazer não, o eu quero tratamento. seguir isso daqui, isso aqui tá dando certo, nossa, que legal. E aí deixa de ser uma coisa ruim, porque você fala, não, eu tô no caminho certo agora, Isso. agora eu tô realmente tendo resultados, né? Aham. E aí a adesão ao tratamento é mais fácil. Então, certeza. fazer a dieta é mais fácil, ir na academia é mais fácil, porque você fala, não, eu tô vendo o resultado aqui, né? Então, é muito legal. E ao longo desses anos trabalhando com diabetes tipo 1, a gente se vê muitas vezes diante desse dilema de E é uma realidade que está buscar aumentando, o controle, né? Buscar esse controle ideal. e a gente aumentando a dose de insulina, aumentando o risco de dar resistência insulínica. Eu tenho um exemplo muito assim, marcante na minha vida, foi um paciente que eu acompanhei desde os 9 anos de idade, e que ele aos 28, ele tem o IMC de 40. Caramba. E ele falou assim, eu não aguento mais, eu não aguento, assim, eu já tenho toda complicação que eu já tenho aqui de lidar com até de autoestima, eu preciso de ajuda. Quando ele falou assim, mas a gente tem feito toda a tentativa de ajudar, né? E aí eu pensei com ele, quanto o meu outro paciente que não tem diabetes tipo 1, chega para mim com essas dificuldades de ter tentado várias outras tentativas e sem sucesso, e eu faço opção para ele da cirurgia bariátrica quando ele tem. E por que eu não poderia sugerir
para esse meu paciente com diabetes tipo 1, né? O que estaria envolvido nesse meu risco de sugerir para ele? E no final a gente acabou levando, ele tinha todo um perfil metabólico muito ruim, ele foi para cirurgia bariátrica e ele melhorou. Então o perfil metabólico dele melhorou. Tem risco, sim? Tem, a gente sabe na Mas literatura. é a individualização, é a seleção correta do paciente para isso. cada terapia, né? E esse paciente, ele acabou fazendo, ele saiu do IMC de 40 e foi para o IMC de 35, chegou a 33 e ele começou a ganhar peso de novo. Uhum. A gente acabou fazendo aquilo que a gente faz para quem tem diabetes, Sim. para quem tem diabetes tipo 2 e que a gente recomenda, ou para quem tem só obesidade, que é utilizar, por exemplo, agora os análogos de GLP-1 para quem fez cirurgia bariátrica. Ou seja, a gente hoje tem um perfil enorme de possibilidades para a gente cuidar da obesidade do paciente com diabetes tipo 1. Gente, foi uma delícia bater esse papo aqui com Denise, com Marina. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado.